Deixa eu compartilhar minha tela. Cadê? Vou compartilhar a tela inteira, porque eu vou transitar aqui entre algumas janelas. Então, vamos lá. Me digam quando vocês estiverem vendo. Estão vendo já a minha tela? Sim. Beleza, maravilha. Então, galera, aqui eu vou mostrar um complemento do que o Caio falou, né? Do que ele mostrou, apresentou. Só que aqui mostrando uma outra possibilidade. Aqui eu coloquei, adicionei aqui dei uma organizada, né? Coloquei uma descrição que seja mais legível para vocês entenderem. E coloquei também algumas notas aqui. E o presente que eu vou dar no final é quem ficar, eu sei quantos tem aqui, quem está aqui, quem ficar até o final, eu vou dar de presente este template do Make. Você só vai precisar vir aqui, ó. Você só vai precisar vir aqui, ó. Importar, escolher o arquivo que eu vou mandar, o arquivo desse template, e aí vocês vão ter o seu agente. Vocês vão ter. Eu quero. Então fica até o final, hein? Quem fica até o final, eu vou dar. Eu vou dar esse template pronto. Vocês só vão importar e vão ganhar um agente. Mas, para isso, vocês vão precisar fazer o que está aqui na nota. Eu não vou entrar no detalhe do que está aqui na nota, e a gente pode conversar depois, vocês podem me perguntar, tirar dúvida, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão iria demorar muito mais. Então, primeiro a premissa. Vamos começar pelo vermelhinho aqui, ó, onde eu falo do ZAPI. Então, é preciso criar uma instância no ZAPI. Cada instância no ZAPI custa R$100. E vocês têm vocês têm alternativas para a ZAPI. O Cairo acabou de mostrar uma alternativa que é o API, que é o WAAPI, né? WHAPI, o API. Vocês têm também o Evolution. Essa é uma versão mais ou menos free. Todo mundo diz que é free, mas não é necessariamente free. Ela só vai ser totalmente free se você instalar na sua máquina. Só que para testes e tal, beleza, e sua máquina tem que ser boa para aguentar. Mas se você não quiser e não tiver máquina para suportar, vocês podem pegar um servidor desses que vocês podem instalar, né? E colocar o Evolution lá. Aí vocês vão pagar só o custo do servidor, que gira em torno de R$20, R$30 por mês, e aí vai estar lá o Evolution. Eu uso o ZAPI porque o ZAPI tem toda uma grande equipe por trás. E o ZAPI, ela cuida de alguns detalhes que algumas outras ainda não cuidam. Então, ela, por ser uma API não oficial, quando você usa API não oficial, corre risco de banimento, de banir o chip e tal. E a ZPI tem todo um algoritmo e ferramentas e desenvolvimento de programações por trás do ZAPI que não elimina 100%, mas minimiza o risco de banimento. Tanto que eu já fiz aqui disparos. Aqui no Make eu montei uma automação de disparos, que eu fiz mais de 1000 disparos e não aconteceu nada. Claro que eu tomei cuidados na minha automação, né? Eu crio algumas lógicas na automação para também evitar isso. Então, o ZAPI, ela minimiza. Eu minimizei também na automação. Isso já é um tema para outra live, né? Então, eu fiz automação, eu fiz um disparo de mais de 1000 pessoas. É uma campanha de uma clínica onde o doutor fez o lançamento de um livro e ele queria divulgar esse lançamento do livro para todos os pacientes dele. Então, foram mais de 1000 disparos e foi tudo um sucesso, tá? Então, primeiro ponto, né? Ter uma interface aí de comunicação com o WhatsApp, que no meu caso eu uso o ZAPI, mas tem outras alternativas. Se vocês puderem investir no ZAPI, testem. Vocês têm 7 dias gratuitos, então vocês podem usar, fazer o cadastro lá na ZAPI. Eu também não ganho nada por indicar, igual o Caio não ganha indicando o que ele falou. Eu não ganho nada do ZAPI também, mas como eu uso, eu estou indicando a que eu uso, né? Então, você tem período gratuito lá, são 7 dias, se não me engano. Vocês podem testar durante esses 7 dias. Então, o primeiro ponto é esse. Quando você cria uma instância no ZAPI, você vai pegar a URL desse webhook. Como é que cria o webhook? De novo, você vai adicionar módulo. Vem aqui em webhooks. Você pode digitar se não aparecer. Como eu já usei ali, ele aparece. Não, você digita webhooks, aí ele vai aparecer aqui. E você vai utilizar o custom webhook. Tem detalhes disso na live anterior que o Caio fez, tá?
Então, você vem aqui o webhook, aí você cria um webhook, aí ele vai gerar um URL. Então, a URL que ele gerar, você vai pegar e vai colocar lá na instância do ZAPI. Não é o objetivo dessa live entrar nesse detalhe, mas eu posso auxiliar, ajudar quem quiser depois. Mas a ideia é você pegar o URL desse webhook e colocar lá no ZAPI. Uma vez que você colocou a URL lá no ZAPI, então, toda vez que alguém mandar mensagem para o WhatsApp que tem essa instância no ZAPI, o ZAPI automaticamente vai mandar para esse webhook aqui no meio. Então, esse webhook vai ficar o tempo todo aqui escutando. Chegou mensagem, o ZAPI manda para cá, aí o webhook pega e aí faz o que a gente vai ver aqui na sequência. Segundo ponto, vocês têm que criar um data store. Aqui no Make, ele já tem essa opção de Data Store. Existem várias formas de criar Data Store, existem outras ferramentas. Aqui uma ferramenta nativa do Make, então usei ela para facilitar aqui o entendimento e o processo. E para vocês testarem é tranquilo. Então é só criar um Data Store, tá? Vocês veem aqui, ó, em More, Data Store. Aí quando você vem aqui no Data Store, ele vai pedir para você dar um nome, quais são os campos. Data Store nada mais é do que uma tabela, tá? Como se fosse uma tabela de banco de dados mesmo. Se eu abrir aqui para vocês, vocês vão ver aqui é o nome que eu dei, Agent Make, é o nome que eu dei para o meu Data Store. Se eu clicar aqui em Browse, ele vai abrir dentro do Data Store. Ele vai mostrar o que tem por dentro, qual é a tabela desse Data Store. Está carregando. Vamos ver aqui. Se eu estiver muito rápido, ou se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando, levanta a mão e já pergunta, tá? Aí, Tário, você me ajuda aí para ver quem está com a mão levantada ou não. Beleza, pode deixar. Estou na mira aqui. Pronto. Ele está carregando aqui meu Data Store, tá abrindo, né? Meu Data Store. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que tem no Data Store. E aí vocês vão usar esse mesmo Data Store, não. Vocês vão configurar igual esse Data Store para funcionar o template que eu vou passar para vocês, para quem ficar até o final. Então, aqui, ó. No Data Store, quando você criar, ele vai perguntar quais são os campos que você vai ter dentro do Data Store. Aí, esse daqui é automático, todo o Data Store, ele vai ter esse key, que é a chave. Quem já programou aqui, entende banco de dados, isso aqui é a chave primária, é o que identifica uma linha na tabela. Então, é a key, né? É a chave identificadora, né? É o que identifica uma linha na tabela. Então, essa é a chave. Aí você tem o fone, que é o número do telefone. Esse nome aqui, vocês que dão o nome, tá? Tá aqui em inglês, tal, mas vocês podem dar o nome que quiser. Esses nomes estão seguindo o que o ZAPI devolve no webhook. O ZAPI devolve exatamente com esses campos, com esses nomes. Eu aproveitei os mesmos nomes para fim de organização, de você identificar melhor quando você for montar o fluxo. Então, fone. Quando você cria um campo, quando você cria aqui um campo, ó, ele diz qual. Não, aqui na verdade é para criar uma linha, né? Eu não vou criar uma linha. Depois eu tiro isso aqui. Quando você vai criar um campo, ele vai perguntar qual é o tipo do campo. Se é campo do tipo texto, tipo booleano. Booleano é isso aqui, ó. Booleano é se é verdadeiro ou falso. Ou 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Isso é o tipo booleano. Só tem duas opções, sim ou não. Ativo, desativo. Verdadeiro ou falso, que no caso aqui é true ou false. Então, isso é um tipo booleano. Você tem o tipo numérico, tem o tipo data, que no caso aqui, ó, tem o tipo data, enfim, você tem alguns tipos. Então, para funcionar na tabela de vocês, o fluxo aqui que eu vou passar, vocês têm que criar um data store com esses campos aqui, ó. Campo phone, o campo last message, que é a última mensagem que o usuário recebeu como resposta aí do agente. Então, aqui, timestamp é a hora, data e hora em que a mensagem foi enviada. E o timestamp ele tem um formato diferente do que a gente costuma ver, né? Ou seja, em vez de dia, barra mês, barra ano, espaço, hora, 2 pontos, minutos, o timestamp ele tem uma como é que eu posso dizer, uma representação diferente. Ele é uma sequência numérica. E essa sequência numérica representa uma data em uma hora. Por curiosidade, se vocês pegarem isso aqui, ó, como que eu sei que data e hora é essa? É só pegar isso aqui e existem algumas ferramentas online, como por exemplo essa, ó, que transforma o timestamp em uma data que a gente consegue enxergar e entender. Então, se eu colocar aquele lá aqui,
eu vou ver exatamente que dia, olha lá, ele transformou. Então, essa sequência numérica é nada mais é do que 5 de dezembro de 2024, ou seja, hoje, 21h15, ou seja, agora. Então, é a data de agora. Então, vocês podem usar aqui ferramenta online para fazer essa conversão, para vocês verem que data, que hora é essa. Beleza? Viu, Romulo? Oi? Qual que é a primeira do Data Store ali? Qual o primeiro? Primeira A primeira coluna, ela é automática. Quando você cria um data store, essa coluna aqui, automaticamente ela vai ser criada. Então, você não precisa criar a coluna aqui. Ela é criada automaticamente. Você só precisa criar da segunda em diante, que é a coluna phone, é do tipo texto, last message do tipo, na verdade, todas são do tipo textos, last message, timestamp e o thread ID, exceto esse is active, ou seja, está ativo ou não, ela é booleano, que é true ou false. Todas as outras são do tipo texto. Esse thread ID é o quê? Como a gente vai estar usando o Assistant da OpenAI, aí respondendo a Mercedes, que estava curiosa para saber isso, eu vou usar aqui o Assistant da OpenAI. E o que identifica um conjunto de conversas para cada usuário é essa variável chamada thread ID. Ou seja, cada conversa, ou seja, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta para cada usuário, esse conjunto de perguntas e respostas é chamada de thread. E o thread ID é uma sequência, como essa daqui, é uma sequência que identifica aquele conjunto de conversas. Para que isso? Para quando o agente estiver conversando, quando o cliente estiver conversando com esse agente aqui no Make, que a gente vai montar, ele vai lembrar das conversas. Então, eu vou conversar, falar meu nome e tal. Se eu chegar assim para ele, vem cá, você lembra do meu nome? Aí ele vai lá, vai buscar dentro da thread qual foi o nome e vai te responder. Ah, sim, seu nome é fulano. Então, o segredo de lembrar, que foi você mesmo, John, que perguntou, né, como é que faz para lembrar e tal. Então, para lembrar, é só usar a thread ID, que vai ter todo o contexto da conversa para cada usuário. Aí o próprio assistente vai se lembrar de tudo. Beleza até aqui? Beleza. Então, vamos avançar. Você vê que é simplesinho, né? Simples. Você olhando assim, meu Deus, parece complicado, mas vocês vão ver que não é. Aqui está um router. O router é que faz uma bifurcação. Você pode levar esse fluxo para N caminhos. O Kairos usou também, você viu que ele foi levando para vários caminhos. Se for uma coisa, vai para um caminho. Se for outra, vai para outro caminho. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, aqui, ó. Ah, um detalhezinho aqui nesse ponto, tá? Aqui eu coloquei uma condição, porque quando alguém manda uma mensagem dentro de um grupo, que você está lá no grupo, o ZAPI também vai mandar para esse webhook mensagens que foram mandadas para você num grupo. E aí, não interessa para a gente mensagens de grupo, e sim mensagens que foram enviadas ali individualmente, ou seja, no privado. Para isso, a gente faz um filtro. Se a mensagem veio de um grupo, esse isGroup vai estar true. Eu não quero nenhuma mensagem que venha do grupo, então eu boto essa condição logo no início. IsGroup igual a false, ou seja, só me mande mensagem que não seja de grupo, seja mandada no privado. Então, logo no início tem essa condição. Aí aqui eu tenho o meu data store, que eu já expliquei como funciona. Aqui nesse data store, o que é que ele faz? Ele checa se já existe essa pessoa dentro do meu data store, ou seja, essa pessoa já conversou comigo antes. Se a pessoa já conversou comigo antes, ela vai ter um registro lá no data store. Se ela não conversou comigo antes, ou seja, é a primeira vez, eu não vou ter nenhum registro no data store ainda, pelo menos não aqui no início. Então, esse bloco faz isso, ó, check, aqui está em inglês, né? Check the existence of a record, ou seja, checa se existe um registro. E o que é que vai identificar o meu registro é o telefone. Então, a nossa chave que vai identificar cada pessoa dentro do meu data store é o telefone. Porque a gente está usando como front-end o WhatsApp. E o WhatsApp, a chave do WhatsApp, que é que identifica cada um de nós dentro do WhatsApp é o número de telefone, no formato DDI, DDD e número. Então, a nossa chave, o que vai identificar cada um é o telefone. Então, eu checo, existe essa chave, esse identificador
desse telefone no Datastore, então é a primeira coisa que eu vou checar. E aí vem o próximo passo. Aqui, lembra da bifurcação? É aqui que eu faço uma validação. Se é um, se é outro, tem. Ou seja, se não existe meu número ainda no Datastore, ou seja, é uma nova conversa. Eu estou iniciando a conversa agora. Então, eu não tenho. Então, isso aqui vai me devolver o quê? Exists. Isso aqui vai me devolver um parâmetro chamado exist, ou seja, existe esse registro no Datastore. Se for true, quer dizer que existe. Então, não é uma primeira conversa, é uma conversa recorrente. Se o exist for falso, ou seja, não existe, é a primeira vez. E é essa condição aqui. Então, se for falso, ou seja, é a primeira vez que eu estou conversando com esse agente, então o fluxo vai entrar nessa ramificação. E aí o próximo passo, agora sim, o próximo passo é jogar a mensagem que o cliente, o usuário mandou, perguntou, falou para dentro do Assistant. Aí vem a observação, né? É necessário criar uma conta na OpenAI, na plataforma da OpenAI, e colocar pelo menos $5 de crédito. Quando você faz isso, aí sim você está habilitado a usar a API da OpenAI. E depois que você colocar o crédito e está habilitado a criar API, aí você pode criar um Assistant. Então, eu vou mostrar aqui o Assistant que eu criei para isso. É um Assistant bem simples, com prompt bem simples. Eu não estou usando o meu modelo de prompt que eu costumo usar. Então, eu faço bastante engenharia de prompt ali nos meus prompts, só que o objetivo aqui não é esse. Então, tá bem simplesinho, que é só para exemplificar. Tá? Aqui, o meu lema aqui nessa live é simplicidade, tá? Menos é mais aqui nessa live. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o meu Assistant. O meu Assistant, ele se chama teste de RAG. O Cairo falou sobre RAG, né? Que é recuperar dados de alguma base de conhecimento. É recuperar dados de uma base de conhecimento. A grosso modo, é isso, né? Existe toda uma técnica aí para fazer RAG. O Assistant da OpenAI, ele já tem de forma nativa, integrada, o próprio RAG. E o RAG do Assistant é chamado aqui de Vector Store. Então, quando você cria um Assistant, para criar um Assistant, como é que você vai? Você vai clicar em Dashboard, depois clica em Assistant, aí vai ter um botãozinho Create. Aí, quando você clicar em Create, vai abrir uma janelinha parecida com essa, onde você vai colocar o nome do Assistant, você vai colocar o prompt, qual é o modelo de IA que você vai usar da OpenAI. Então, você tem todos os modelos aqui para usar o GPT-4o, o 4o Mini, que ele é um mais barato e também poderoso. O 4o ele é mais inteligente, ele é mais poderoso, só que ele custa mais, né? Então, ele trabalha mais assuntos mais complexos e tal. É recomendado usar o 4o. Se for uma tarefa mais simples, você pode usar aqui o 4o Mini. E tem todos os outros aqui. Tem até o novo, ó. Cadê, meu Deus? Não tem. Eu ia dizer que tem o O1 Preview, mas no Assistant aqui não tem. Mas beleza, vão no 4O ou no 4O Mini que atende a necessidade de vocês, tá? Então, Viu, Romulo? oi. Esse data store, ele precisa ser em JSON? Boa pergunta. Vamos lá, como que cria um data store aqui dentro do Assistant? Vocês vão clicar aqui, ó, em Files. Isso aqui vai estar zerado, né? Vai estar zerado. Vocês vão clicar aqui em Files. Quando você clicar em Files, ele automaticamente já vai criar um Vector Store para você. Ele já faz automático. Você só precisa dizer quais são os arquivos que você vai subir para ele aprender com esses arquivos, que vai virar a base de conhecimento deles. Esses arquivos podem ser do tipo PDF, XLS, CSV, pode ser TXT, pode ser até um próprio arquivo JSON. O que eu recomendo, baseado nos meus testes, ele tende a ser mais eficiente quando você sobe arquivos daqui do tipo JSON ou do tipo TXT. Os outros arquivos ele também entende, tá? Só que a eficiência tende a baixar. Quando você manda PDF, por exemplo, ele pode dar uma alucinada, tá? Tem limite de documentos para inserir? Cara, tem limite. Eu não vou te dizer agora de cabeça, mas só clica aqui, ó, e Learn More, que ele vai te explicar tudo sobre o Vector Store da OpenAI. Vai dizer limite, tipo de arquivos. Então, só vir aqui, ó, deixa eu ver.
Pronto, só vi aqui que ele vai te dizer tudo sobre o Vector Store. Muita aba, né? Então, eu tenho que aguentar as consequências aqui. E vocês só estão vendo as abas abertas, mas se eu abrir aqui, ó, tem muito mais, tá? Tem muito mais abas aqui, ó. É que estão ocultas aqui, agrupadas. Vocês só estão vendo algumas abertas, mas tem outras agrupadas aqui. Aqui, John, tudo sobre... Foi o John que perguntou, né? Foi. Tudo sobre o Vector Store, tá vendo? Toda a documentação, tem tudo aqui. Quais são os arquivos, quantidade. Enfim, não vou rolar, não. Senão vai travar aqui minha... Vai travar tudo aqui. Então, deixa eu continuar para não travar. Então, beleza, vocês vão subir os arquivos aqui, tá? Quando vocês subirem, automaticamente a Vector Store é criada. Eu vou mostrar a que já está criada. Aqui está a Vector Store que eu criei para esse agente. Então, eu subi aqui, ó, arquivos TXT. Beleza? Então, esses arquivos aqui contêm informações que eu quero que o meu agente tenha de entendimento e conhecimento sobre esses assuntos. Então, eu criei aqui o meu Vector Store. E aqui está o meu prompt bem simples, só para exemplificar mesmo. Então, eu dei uma identidade para o assistant, isso aqui é essencial, isso não pode deixar de acontecer. Você dá uma identidade para o assistant. Então, você é Rob, um assistente virtual de uma clínica de harmonização facial chamada Harmony Face. Aqui está o objetivo, né? Sempre que o cliente perguntar sobre o contexto, né? Sempre que o cliente perguntar sobre procedimentos, consulte sua base de conhecimento. Se ele perguntar sobre lifting, acesse o arquivo lift.txt. E assim vai para todos os arquivos que eu coloquei lá no Vector Store. Eu fiz alguns testes e você, dando clareza de qual arquivo ele tem que ir, a depender do assunto e tal, ele tem que ser mais eficiente do que simplesmente você não falar nada, deixar ele sozinho ir lá consultar. Ele tende a se perder mais, não saber quando que ele tem que ir ou não. Então, nos meus testes, quando eu fiz isso aqui, ó, se for tal coisa, vá no arquivo tal. Se for tal coisa, vá no arquivo tal. Ele foi mais eficiente para mim. E aqui outro detalhe. Vocês sabem que a IA não deixa ninguém sem resposta. Isso é um ônus ou um bônus. Depende do objetivo, depende do assistant. Então, a IA nunca deixa ninguém sem resposta. Então, se ela não sabe de algo que está no prompt ou que está na base de conhecimento, ela vai buscar do que ela entende de mundo para responder a pessoa. E talvez não seja a resposta que você quer. Então, eu fiz aqui uma observação para ela. Se você não tiver grande precisão, ou seja, abaixo de 80% de certeza, então, quem trabalha com RAG aí, Cairo, sabe que existe um percentual de precisão quando ele vai recuperar algum dado da Vector Store. Então, ele entende, ó, se for determinado assunto, eu vou lá na base, deixa eu ver qual a precisão de que esse assunto que está falando corresponde, dá match com o que eu tenho aqui na minha base. E aí ele traz com uma margem de precisão. E ele diz até, aqui eu não vou fazer, mas quem implementa RAG ali na veia, raiz, traz, né? Ó, isso aqui eu achei em tal arquivo com tal percentual de precisão. E aqui, por isso que eu estou dizendo, ó, se você não tem certeza, ou seja, se a precisão está abaixo de 80% sobre o que você vai responder, fique à vontade para dizer algo como, não tenho essa informação no momento, mas vou procurar saber, me informar e tal. Ou seja, eu não quero que ele alucine, eu não quero que ele invente resposta ou busque de outro lugar que não seja do que ele conhece. Então, se ele não conhecer, eu falo para ele, ó, para a IA, para a gente, ó, tá tudo bem você não saber sobre isso, não precisa buscar em lugar nenhum. Apenas diga que você não tem essa informação e que depois você responde. Então, tá um prompt bem simples para exemplificar. Beleza até aqui com relação a isso? Então, esse é o assistant que eu criei. Ao mesmo tempo que estou mostrando o assistant, eu estou mostrando o assistant que faz um RAG, que faz uma recuperação de dados na sua base de conhecimento, que é na Vector Store. Então, vamos voltar para o Make. Beleza, essa parte do assistant, né? Ok? Dá um joinha, fala aí, eu quero interação. Cadê? Tudo bem? Joinha, beleza? Carlos, Thiago, John. Sim. Show, beleza. Então, vamos prosseguir com o nosso agente. Então, até aqui tá ok, né, galera? Webhook, que vai ficar escutando o que a ZPI vai mandar. A ZPI recebeu, eu vou lá e checo. Ó, esse cara já existe na base? Sim ou não? Não. Opa, então ele é novo aqui.
segue o fluxo de cima. Manda para o Assistant. Agora vamos abrir o que está aqui no Assistant, né, nesse módulo. Então vocês têm que criar um módulo, conectar, né, ADD, o módulo do Assistant. Eu não vou entrar nesse mérito aqui na live. Então, tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, eu posso ajudar. Mas a ideia é que não vou entrar nesse detalhe. Então, quando você conecta com a sua API Key da OpenAI aqui no Make, ele automaticamente vai recuperar os assistants que você criou. Percebo que esse assistant aqui é exatamente aquele que eu mostrei. Ó. Tá vendo o nome dele aqui? Teste de RAG. É o mesmo aqui. É o mesmo nome. Ou seja, ele recuperou os assistants que eu criei. Então, você pode criar vários assistants. E aí você pluga aqui o que você quer que seja o agente aqui do fluxo. No caso, é esse. E aí, eu coloquei a seguinte mensagem, cuja regra é para o assistant. Regra do assistant essa mensagem é para o assistant. Ó, assistant, se liga nisso. Aí eu botei, olá, tudo bem? Olá, aqui é para ela saber, para a assistant saber quem é que está falando, né? Esse sender name é o nome que vai vir do ZAPI, é o nome do usuário, do cliente lá, que está mandando mensagem pelo ZAPI. Então, é o nome que está lá no WhatsApp. A pessoa não cadastra o nome, então esse nome vai vir no formato de sender name, o próprio ZAPI manda nesse formato aí de parâmetros, sender name. Aí aqui eu imputo ele para dentro do assistant, né? Para ele saber quem é o usuário. O usuário é o sender name. E a regra é bem simples. Analise a pergunta do usuário em a mensagem que vai vir, ou seja, o que ele escreveu lá no WhatsApp, e responda suas perguntas. Também está um prompt bem simples. Isso aqui vocês podem evoluir mais, tá? Podem não, devem. Deixa eu corrigir. Vocês não podem, vocês devem. Mas, para ficar simples, a exemplificação aqui na live, tá tudo bem simples. Então, o prompt do Assistant está simples. O prompt aqui dentro do Assistant Make também está simples, mas vocês devem melhorar aí usando engenharia de prompt, tá? Então, não é o objetivo aqui. Só para exemplificar. Então, tá aqui, ó. Simples, dessa forma mesmo. E aqui tem uma coisa interessante, ó. Eu quero que ele responda analisando toda a minha Vector Store. Então, percebo que esses arquivos aqui são exatamente esses arquivos aqui, ó. Opa! São exatamente esses arquivos aqui. Então, quando eu faço a conexão, ele recupera também os arquivos do Vector Store. E eu posso dizer quais arquivos eu quero que ele vá lá consultar. No caso aqui, eu selecionei todos. Mas eu posso selecionar 1, 2, 3. Então, vocês selecionam quais arquivos vocês querem que ele vá lá buscar a resposta. Então, está aqui onde ele tem que buscar a resposta. Beleza? Para aparecer isso aqui, vocês, quando clicam aqui no módulo do Assistant, tem que colocar aqui, ó, Show Advanced Settings. Senão, ele não vai aparecer. Ele, por padrão, vem desmarcado. E ele vem simplesinho. Só aparece isso aqui, ó. Só aparece esse primeiro bloco. Aí, quando você vira essa chave, aí ele aparece todos esses outros aqui, onde você pode colocar algumas instruções a mais, qual o máximo de tokens que você quer que ele traga, igual o Caio falou lá, eu quero que traga só 200. Eu não delimitei aqui, mas vocês podem. Temperatura, que é aquele ver o quanto que a IA vai ser criativa ou não. Por que eu não estou colocando nada disso aqui? Porque quando você cria um Assistant, essas configurações, elas ficam aqui no Assistant. Aqui, ó. Toda essa configuração fica aqui no Assistant. Inclusive, eu vou diminuir aqui. Vou botar para 0.5. Pronto. Diminuir a temperatura do meu Assistant. Ou seja, eu não quero que ele seja muito criativo. Eu quero que ele seja mais assertivo dentro do que ele conhece, do que ele entende. Então, ele tem que ser mais assertivo dentro do que ele vai buscar aqui na base, no prompt. Se você quer que ele use mais criatividade, esse aumenta a temperatura. Quando você configura isso aqui, não é necessário configurar cá. Agora, quando você configura aqui, aí ele sobrescreve o que está lá. Ele primeiro busca as configurações daqui. Se não tem aqui, aí ele busca lá. Então, eu deixo aqui em branco para ele usar a de lá. Beleza? Vou avançar. Quem tiver dúvida, para e pergunta. Próximo passo. Lembra que eu falei que se é a primeira conversa, não existe a pessoa dentro do Data Store. Nesse momento, eu vou salvar essa pessoa no Data Store, ou seja, agora sim ela vai existir dentro do Data Store. Aí o que é que eu faço? Eu simplesmente digo, ó, qual é a chave que vai identificar essa pessoa no Data Store? A chave vai ser o
celular. O que vai identificar cada um é o celular. E aqui eu coloco os outros registros. Fone, que também é o celular. Pô, mas você colocou o celular na chave, por que você está colocando o celular aqui também? Só a título de simplificar na hora de você plugar nos outros módulos. Imagine que no módulo do ZAPI você vai ter que dizer qual é o número do telefone. E aí, se você não lembrar que o telefone está lá na chave, que é aqui, aí você, pô, será que está aqui mesmo e tal? Então, eu botei aqui só para facilitar. Então, eu repeti, além do telefone estar na chave, vai estar num campo chamado fone. Então, facilita na hora de você plugar isso nos outros módulos, vocês vão ver. Last message é a resposta que veio do assistant. Então, a resposta que veio do assistant, eu coloco aqui. Então, eu sempre salvo a última mensagem. E o timestamp, que é uma data e hora, naquele formato que vocês viram, vai ser salvo aqui. É ativo, sim, né? Porque a conversa está ativa, eu vou deixar ele ativo. E o mais importante, tá? É esse cara aqui, ó, Thread ID. Então, quando eu clico aqui, ele me traz todas as possibilidades do Assistant. Então, aqui eu plugo o Thread ID, que é o que vai identificar aquele conjunto de conversas. Vai ser aqui. Então, isso aqui é super importante. Então, dito isso, esse cara passa a existir dentro do Data Store. Então, quando eu mandar a conversa de novo, ele vai checar, já existe? Opa, já. Então, não é conversa nova. Continue a conversa. Esse cara aqui, eu coloquei por quê? Porque quando você utiliza o esquema de RAG, de Vector Store, no OpenAI, quando ele responde baseado no que ele buscou na base de dados dele, ele traz onde que ele achou aquela resposta. Isso é muito interessante. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Ó. Aqui está o WhatsApp onde a mágica vai acontecer. Né? É por aqui que eu vou conversar e vai mandar. Aqui, ó, quando você faz uma pergunta e ele vai buscar a resposta dentro da base de dados, naquela Vector Store, no final ele diz aqui a referência de onde ele achou aquela informação. Então, esse conjunto de dados aqui, ó, source, que é fonte, né? A fonte de dados. A fonte de dados foi no 26 2.0. Isso aqui é uma nomenclatura interna do OpenAI para identificar na Vector Store onde que estava o dado, a informação. Então, no final da resposta, ele sempre traz isso. Aquele módulo vai fazer o quê? Vai remover isso. Percebam que eu deixei aqui para vocês verem o exemplo. Aqui está com a informação, que é essa daqui, e aqui está a informação removida. Ela estava aqui, ó. Foi removida. Então, como que remove isso? Usando esse módulo aqui, ó, replace. Isso aqui é expressão regular. Eu não vou entrar nesse mérito, mas pesquisem aí sobre isso aqui, salva vidas, tá? Expressão regular. Vou escrever aqui no chat, ó. Expressão regular. Depois pesquisem e estudem sobre isso. Na verdade, o estudar é para vocês entenderem, mas se você chegar no chat GPT e chegar, chat GPT, por favor, me dê uma expressão regular que faça isso, isso, isso. Ou seja, eu tenho um texto que no final do texto vai ter tais caracteres. Faça uma expressão regular que remova esses caracteres. Ele já vai te dar uma expressão regular. Isso aqui é um exemplo de código de expressão regular, onde ele remove esse caractere e tudo que está dentro dele. Então, esse ponto asterisco significa remova tudo que está entre esses caracteres. Essa expressão regular diz isso. Acreditem em mim, ela diz isso. Depois vocês estudem sobre expressão regular. Mas é só chegar no chat GPT e criar a expressão regular. Isso facilita demais. Carlos está falando aqui, bem complicado. Tem site que você pode testar baseado em um texto. Isso, Ou o próprio chat GPT chega lá, cara, tem esse texto, esses caracteres, cria expressão regular para remover isso, para fazer isso, fazer aquilo. Isso simplifica demais, tá? Simplifica muito. Você vê que com isso aqui, ó, eu só preciso agora dizer, eu vou substituir isso aqui pelo quê? Eu vou substituir por isso aqui, ó, por nada, espaço vazio. Espaço vazio é representado por esse código aqui, NBSP. NBSP é um código que representa um espaço vazio. Então, eu simplesmente digo, troca esses caracteres por nada, por um espaço vazio. E onde que está o texto que eu vou buscar isso? Está aqui, ó. O texto está aqui. Aí eu digo que é na resposta do chat GPT.
ele simplesmente vai pegar e remover, e aí sim ele vai mandar a resposta pro WhatsApp. Então, aqui, ó, o fone, lembra que eu falei? Eu poderia trazer do que, mas aí fica estranho, né? O telefone é o que, fica bem estranho. Então, eu botei fone para facilitar o entendimento, fica mais claro, até para quando vocês usarem esse template. Então, o telefone para onde a mensagem vai ser enviada vai ser o fone. A mensagem vai ser esse texto aqui, que é esse, com os caracteres removidos. E aqui tem uma coisa interessante que tem no ZAPI, ó. Vocês podem colocar, sabe quando alguém fica escrevendo uma mensagem, fica aparecendo em cima, digitando? Esse campo, ele vai fazer isso, ó. Isso aqui está representado em segundos. Então, quantos segundos eu quero que fique aparecendo lá, digitando antes da mensagem chegar? Isso torna a conversa mais humanizada. Então, eu coloquei 5 segundos. Então, quando o ZAPI for mandar a mensagem da resposta do assistente, vai ficar lá em cima, aparecendo, digitando por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, lá digitando, aí depois a mensagem chega. Então, é isso aqui que significa. E aí, pronto, a mensagem foi enviada. Pergunta aí, John. Então, eu tinha usado uma ferramenta que tinha um divisor de texto que, digamos, a partir de uma determinada pontuação, ele cortava a mensagem e enviava uma nova mensagem para, tipo, deixar mais humanizado, sabe? Em vez de deixar um texto grande. Tem como fazer isso por aí também? Tem sim, tem como fazer. Você pode usar módulos aqui como uma outra IA que vai analisar quantos parágrafos tem, e aí você tem ferramentas aqui para quebrar texto, assim como eu tenho essa ferramenta essa ferramenta que troca algo por outro, tem um que se chama split. Split é quebrar, né? Então você pode quebrar o texto e aí você vai criar um router onde a mensagem 1 vai ter um bloco você pode quebrar sempre em 3, por exemplo, ó, sempre dê a resposta em 3 parágrafos. E aí você vai usar um split para quebrar os parágrafos, e aí você vai criar um router desse para 3 bifurcação. Uma enviando a split 1 no ZAPI, depois split 2, de novo, outro módulo ZAPI. Aí no seu WhatsApp vai aparecer uma mensagem, depois outra mensagem. Então, tem sim como. Show. Beleza? Então, pronto, galera. Aqui fizemos o primeiro passo, né? Que é uma nova conversa. Aí a resposta chegou lá no WhatsApp. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma outra pergunta. Ah, beleza, mas e quanto custa? Aí, o ZAPI vai mandar de novo para o webhook. O webhook vai ver, já existe esse telefone no Datastore? Qual é a resposta agora? Sim, agora existe. Então, ele vai vir aqui, ó. Existe ou não? Existe. Então, ele não vai vir para cá, ele vai vir para cá. Aqui está a condição, ó. Existe equal to true, ou seja, existe, é verdadeiro que existe? Sim, é verdadeiro, existe. Opa, então não vai mais para lá para cima, vinha para cá para baixo. Aqui, o que é que eu faço? Aqui, eu simplesmente... aqui eu estou recuperando dados do Datastore. Mas para que eu estou recuperando dados do Datastore? Lembra que eu quero que o Assistant lembre das conversas? E o que faz lembrar a conversa é o quê? Quem lembra o que é que faz lembrar a conversa? Fala aí, abre o microfone. O que faz lembrar a conversa é o quê? Thread ID. Boa, isso aí. É o Thread ID que faz lembrar. E o Thread ID foi salvo onde? Lembra que aqui, quando foi uma nova conversa, eu salvei lá no banco de dados o Thread ID. Agora eu tenho que recuperar esse Thread ID para poder a conversa fluir sendo lembrada. Então, esse módulo faz isso, ó. Busque dados desse telefone. Então, busque todo o registro que tem com esse telefone. Aí, eu venho no Assistant e vou responder com a mensagem que vai para o Assistant. É a mensagem que veio do WhatsApp e ele vai responder baseado no quê? Baseado no Thread ID. Então, aqui agora eu digo, ó, essa conversa está nessa thread. Se ligue aí no que já foi dito e responda baseado no que você já conversou. E buscando a resposta, lógico, lá no Assistant. E aí, de mesma forma, ó, buscando as informações e tal. Então, é isso, esse módulo faz isso. Ele vai recuperar
a conversa através do Thread ID e vai continuar a conversa. E aí eu atualizo o banco de dados de novo, eu sempre atualizo. E aí, ó, eu salvo a última conversa, qual foi a hora que teve essa última conversa, então eu salvo de novo lá, faço a limpeza dos dados, né? Limpo aquelas marcações que não fica legal de mostrar lá na conversa, eu removo aqui também a mesma coisa, é igualzinho, a mesma expressão regular, tudo igual. E envio para o ZAPI da mesma forma aqui de cima. E pronto, tá pronto o agente. Agora vamos testar na prática. Então vamos lá. Bom, o teste que eu vou fazer aqui, eu vou facilitar para vocês. Eu vou fazer um teste onde eu tenho uma instância do ZAPI lá, eu tenho algumas instâncias do ZAPI, mas as instâncias do ZAPI que eu já tenho os webhooks lá funcionando, e eu não posso trocar, porque são agentes que eu uso de verdade. Então, eu desenvolvo soluções de IA, eu desenvolvo agentes de IA, agentes multifuncionais, multidimensionais, agentes de texto, agentes de ligação. Então, eu desenvolvo agentes de IA. E os agentes que eu tenho estão lá no ZAPI, eu não posso mudar, porque eles estão trabalhando nesse momento. Enquanto eu estou na live, ele está lá vendendo minhas soluções, vendendo soluções dos clientes, que eu coloco lá na instância do ZAPI, então eu não posso mudar o que está lá. Só que eu vou simular como se estivesse lá. Como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente pego o meu URL aqui do webhook, eu pego o URL do webhook, e vocês podem fazer isso também, tá? Vocês podem testar para ver se está funcionando. Então, pega o URL do webhook e vocês colocam no URL aqui, ó. Vocês colocam na URL. Só que vocês vão colocar esse parâmetro aqui, ó. Vocês vão colocar esses parâmetros aqui, ó. Vocês vão colocar a URL e aí passando os parâmetros, que são os mesmos parâmetros que o ZAPI mandaria para cá de verdade. Então, como é que funciona isso? Você coloca fone igual. Lembra que um dos parâmetros que a gente criou lá é o fone, então fone igual, e aí coloca o número do telefone no formato sem o mais, DDI, DDD, telefone, depois coloca i comercial, sender name, opa, aqui tá errado, ó, é sender name. Sender name, o nome que vai vir, que vem do ZAPI, né, aqui eu estou simulando, aquele parâmetro i comercial isGroup, lembra para saber se é grupo ou não, coloca false, ou seja, não é grupo, e comercial de novo, text.message. Aqui é onde vai estar a mensagem de fato que você quer enviar. Agora, quando você der Enter, ele vai simular como se estivesse mandando do ZAPI para o webhook. É como se você tivesse mandado a mensagem lá no WhatsApp que o ZAPI pegou e mandou para cá. E aí, ele vai funcionar normalmente. Então, vamos lá ver isso funcionando. Então, está aqui o WhatsApp, ó. O WhatsApp que vai chegar a mensagem é esse daqui. A última mensagem está aqui, ó, 13 horas. Então, agora são 21, quase 10, né, da noite. Vocês são privilegiados, tá? De estar aqui 2 horas absorvendo bastante conhecimento e vocês estão de parabéns por estarem buscando isso. Então, parabéns para vocês que estão aqui até agora, desde 8 horas aqui buscando conhecimento, e tenho certeza que isso vai agregar muito para vocês e vocês vão longe, vamos voar juntos aqui. Então, a mensagem vai chegar aqui. Vamos lá simular, né? Então, deixa eu ver se está tudo ok aqui com os API. Beleza, está tudo rodando. Então, vou voltar aqui para a visão de escutar. Então, quando chegar uma mensagem aqui no webhook, opa, deixa eu voltar de novo. Quando chegar uma mensagem aqui no webhook, vai aparecer aqui, ó, executando, running. Ou seja, está rodando alguma coisa aqui, está chegando alguma coisa aqui. Então, vamos lá, vou dar Enter aqui, simulando como se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. Então, vou lá, vou dar Enter. Pronto, alguém mandou mensagem no WhatsApp. Vamos ver aqui a mágica acontecer. Olha lá, run, olha lá, veio aqui. Não é uma nova mensagem, porque eu já mandei antes. Está rodando lá. Olha lá, vai mandar a mensagem lá, digitando. Aparece aqui, ó, digitando. 5 segundos digitando. E aí depois a mensagem chega. Olha só que lindo isso. E eu digitei lá, oi, tudo bem? Foi isso que eu digitei lá em cima. Oi, tudo bem? E aí a mensagem chegou. Fantástico, não? Por que ele caiu nesse segundo módulo aqui? Porque eu já tinha feito uma primeira conversa. Então, eu já estou lá no Data Store. E aí ele viu, ó,
Já existe esse número no Datastore? Sim, já existe, ó, Carl. Vamos investigar aqui cada coisa que chegou aqui, ó lá. O que é que o webhook recebeu? Recebeu o sender name, aqueles campos que eu coloquei na URL, é o que chega aqui, ó, phone, sender names, group e o text.message. Oi, boa noite, foi uma mensagem que eu mandei. Então, o que chegou foi isso. É como se a pessoa tivesse escrito no WhatsApp e chegou isso aqui. Aí ele testa, né? Existe essa chave lá no banco? Existe. Ou seja, eu estou lá salvo no banco. Aí ele testa aqui, ó. Existe? Não, é falso, não existe. Existe? Sim, existe. Aí fica verdinho. Quer dizer que ele existe e entrou aqui. Aqui eu vou lá e recupero os dados. Olha lá, ele recuperou todos os dados do banco. Ó. Qual é a thread, qual é o número. Ele recupera a tua última mensagem. Aí ele veio aqui, gerou a mensagem, gerou a resposta. Ó, boa noite, como posso te ajudar hoje? Se tiver alguma dúvida, é só me avisar. Aí ele salva de novo os dados. Como eu não perguntei nada do banco de dados lá, do Vector Store, não veio aquele código, né? Ele não veio o código. E então ele não precisou limpar nada, né? Ele passou aqui, não limpou nada, não tinha o que limpar e mandou a mensagem. Agora eu vou fazer uma pergunta para ver se ele está lembrando da resposta mesmo. Eu disse que ele lembra, né? Por isso que ele está usando o Thread ID e tal, para ver se ele lembra. Então, eu vou passar uma informação. Eu vou passar uma informação aqui para ele. Então, deixa eu passar uma informação aqui. Vou passar uma informação aqui, vou botar, ó. Eu tenho 1,90 m. Então, vou botar aqui 190 centímetros. Eu tenho 1,90 m e quero saber sobre o lifting. Ou seja, lifting é uma informação que está lá na base de dados. Ou seja, ele vai ter que ir lá recuperar a informação do Vector Store, ou seja, fazer um RAG, e trazer a resposta para mim. E eu dei informação aqui bem particular, né? Que eu tenho 1,90 m. E não é piada não, tá? Eu tenho 1,90 m mesmo. Então, eu dei essa informação para ele, eu tenho 1,90 m. Aí depois eu vou perguntar, numa outra conversa, você lembra a minha altura? E aí vamos ver se ele está lembrando da conversa, né? Então, vou lá de novo, ó. Vou mandar aqui o Enter, beleza. Aí ele vai vir aqui de novo, né? Deixa eu ver se ele está processando. Vamos ver. Cadê? Será que já processou? Ah, não, está processando ali agora. Running, olha lá. Está processando agora. Veio para cá, já existe a conversa, já mandou rapidinho. Olha lá que ele fez, ó. O lift temporal é um procedimento minimamente invasivo que tem como objetivo elevar a pele do rosto, recuperando a jovialidade, tal. Essas informações todas estão dentro do TXT. Ele foi lá e recuperou. E agora vamos ver uma coisa interessante. Será que ele buscou de lá mesmo? Tomara que eu não passe vergonha. Se ele buscou de lá, vai ter aqui a informação daquele source, daquela fonte de dados. Vamos ver se tem a fonte de dados aqui. Olha lá. Sucesso. Ele fez um retrieval, ou seja, ele fez uma recuperação do Vector Store, ou seja, ele foi lá na base de conhecimento do Vector Store, foi exatamente no arquivo que tem no Vector Store, buscou os dados do arquivo e trouxe para mim, e ele me diz aonde que ele achou a informação. Ele achou aqui, nessa fonte. Só que isso é feio de mandar para o WhatsApp. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, através de inspeção regular, eu removo isso. E aí a mensagem chega sem... Ah, tá, aqui é o input, né? Tá, aqui é o input que vem com o dado e aqui é o remove. Removeu e mandou a mensagem sem aquela fonte, ó, sem aquela informação que não é nada nem relevante e nem bonito de exibir, né? Então, tá aqui funcionando o nosso agente, recuperando conversa. Ah, não, recuperando conversa não. Eu disse que ia ver se ele está recuperando, né? Vamos ver se ele está recuperando mesmo? Vou perguntar agora se ele lembra a minha altura. Vamos ver se ele vai responder. Vamos ver. Você lembra a minha altura? Vamos lá, vamos ver se ele vai lembrar a minha altura. Olha lá, tá rodando já, ó, tá rodando, veio para cá, tá gerando a resposta no Assistant. Foi,
vai aparecer aqui digitando. Vamos lá, cadê? Digitando. Olá, sim, você mencionou que tem 190 centímetros de altura. Se precisar de mais informações, ou seja, está funcionando o nosso agente, pessoal, recuperando dados de uma Vector Store, lembrando do contexto da conversa e simples de montar. Olha só que coisa linda isso aqui. Um agente com Assistant OpenAI de forma simples, rápida, eficiente, funcionando lindamente aqui para vocês, onde ele recupera dados de uma base de dados, ele recupera o histórico de conversa só com esses módulos aqui. E aí, o que é que vocês acharam? Agora quero que vocês deem feedback aí. Vamos lá, abre o microfone aí. Olha, eu consegui fazer em 1 hora aí, quase certinho, hein? Cumpri meu time box aqui. Dúvidas? Perguntas? Muito top. Didática muito boa. Inclusive, até estava conversando alguns dias atrás aí com o Cairo, e aí eu estava usando uma black box aqui, né? Uma ferramenta pronta. Uhum. E aí cada agente, cada canal que eu fosse implementar para algum cliente ia ter tipo um custo de praticamente R$ 200 ali por agente, mais os custos da API ainda, e aí se quisesse implementar em mais um canal, tipo no Instagram também, aí, nossa, assim, vai ser outra pegada. Além de que eu possa desenvolver muito mais coisas, né, baseado na criatividade. Muito. Inclusive, se você, deixa eu ver quantos tem aqui, a galera tá bem resistente aqui, boa. Eu disse que ia dar um presente, né? Mas eu sempre gosto de fazer um over delivery. Eu não vou dar só um presente, eu vou dar 2. Um eu já falei que eu vou dar. Quem ficar até o final, eu vou dar esse template pronto. Vocês vão plugar, mexer, só conectar, fazer as conexões que vocês precisam fazer e vocês vão ter esse agente pronto funcionando. Claro, vocês têm que criar o Assistant, esses passos aqui que eu falei, né? Vocês têm que fazer, Você tem que fazer isso aqui, ó, que vai estar também no template, tá? Essa nota aqui, ela vai para o template também. Então, o que é que vocês têm que fazer? Criar uma conta no OpenAI, criar o Assistant no OpenAI, criar um Data Store aqui, criar uma instância no ZAPI, ou se você não quiser ZAPI, quiser usar Evolution, o API, ou qualquer outro middleware aí, né, que vai fazer a conexão entre o front-end, que é o WhatsApp, e o back-end, que no caso aqui é o Make. Então, a gente chama de BFF também, né? Back for Front. A gente tem o front-end, que é o WhatsApp, a gente tem o back-end, que é o Make mais API, o OpenAI, né? E tem ali o Back for Front, que é o que vai fazer a ponte entre o back e o front, que no caso aqui é o ZAPI. Vocês podem usar qualquer outra ferramenta de API para isso. Então, está tudo aqui explicadinho. Para funcionar, tem que ter isso, conectar, fazer as conexões, e vocês vão ter pronto. Agora, o outro presente, aí vai depender de mais raça ainda de vocês, que é o quê? Quem aqui quer ver esse agente fazendo agendamento? Quem quer ver esse agente fazendo agendamento? Valeu! Mas só quem realmente quiser. Quem quer esse, bota aí no chat, eu quero ver. Tem 16 pessoas aqui, tirando o Kairos, 15, tirando eu, acho que 14. Eu quero ver, se a maioria quiser, lembrando que a gente vai ficar mais tempo aqui na live. Eu faço esse cara fazer agendamento. E um detalhe, tá? Eu não fiz isso ainda, não no Make. Meus agentes fazem agendamento, mas não pelo Make, usando o agente de Make, dessa forma. Ou seja, eu vou fazer ao vivo com vocês. Então, eu vou errar, talvez, e o erro é bom. Eu já, quem me segue, primeiro aí, ó, já me segue no Instagram, todo mundo aí, tá? @RomelPeixoto, igual tá aqui no meu nome aqui do meeting, Romel Peixoto. Deixa eu botar aqui também, Romel Peixoto. Me segue aí no Insta, todo mundo, por favor, né? Dá essa moral aqui. Me segue aí, @Romel Peixoto. Um monte já me segue. Quem não segue ainda, segue aí. Lá eu fiz um corte de uma outra live, numa live que eu fiz no YouTube, que tá lá no meu canal, que também é Romel Peixoto. Vale a pena vocês assistirem, quem não assistiu ainda. E eu digo, né, que errar é muito bom. É precioso você errar, porque você erra e você aprende.
Mas desde que você realmente aprenda com erro, né? Se você continuar errando a mesma coisa, aí já é outro adjetivo, né? Mas se você errar, quer dizer que você aprendeu o que não fazer, que é tão importante quanto saber o que fazer. Eu vou dar uma curiosidade aqui. Sabia que lá no Vale do Silício, onde tem as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, os executivos dessas empresas, durante as entrevistas, sabe quem são os selecionados durante a entrevista? São os executivos que já faliram, que já quebraram empresas, ou seja, são executivos que erraram muito. Esses são os contratados. Parece louco isso, né? Como assim, velho? O cara errou muito, faliu empresas, o cara quebrou empresas, e ele é que vai ser contratado? Sim, porque eles têm esse pensamento bem lá na frente, que é, eu sei que esse cara tecnicamente sabe o que fazer, porque ele passa por uma entrevista técnica, eu sei que ele sabe o que fazer, só que eu sei que ele também sabe o que não fazer. Ele sabe por que ele quebrou, faliu, e ele aprendeu o que não fazer. Então, isso é ouro. Então, tão importante saber o que fazer, saber o que não fazer. Lá, eles contratam assim. Os caras que mais erraram são os contratados, porque agora ele sabe que tem alguém que não só sabe o que fazer, mas o que não fazer. Então, você errar é importante, só que você tem que aprender com isso, né? Não ficar persistindo no erro. Aprender com os erros. Isso é muito importante. Então, vou fazer aqui ao vivo para vocês.